Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Oi, como vai? Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre um tema essencial para o futuro do trabalho e da economia global. Dessa vez, o tema vai ser a transição dos jovens para o mercado de trabalho. Para isso, eu tô aqui mais uma vez com o Daniel Buarque, editor assistente da Bloomberg Linha. Olá, tudo bem? Bom, Daniel, como eu comentei no começo da semana, a gente, tá aqui na Arábia Saudita participando do Global Labor Market Conference 2025 e um assunto que foi muito discutido por lá, especialmente nesse último dia, foi o mercado de trabalho para os jovens. Então, para comentar sobre o que foi falado, acho que vale dar um panorama sobre qual que é o desafio, Eu lembro que foi discutido que atualmente milhões de jovens em países do sul global enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Alguns dos dados apontados revelaram que até 2033 vai ter 1,2 bilhão de jovens entre 15 e 24 anos nesses países, mas apenas 480 milhões vão estar na escola e 420 milhões estarão empregados, mas muitos desses empregos vão ser precários. E o que isso significa, Daniel? Isso significa que cerca de 300 milhões desses jovens vão estar inativos, ou seja, eles não vão estar estudando e nem trabalhando. Esse cenário tem consequências graves não só para esses indivíduos, mas também para a economia global. A alta taxa de inatividade juvenil reduz a produtividade, desacelera o crescimento econômico e pode aumentar também os índices de instabilidade social e, consequentemente, a criminalidade. E a transição para o primeiro emprego é um fator determinante para a trajetória profissional e também para a mobilidade social. E, inclusive, isso me leva à pergunta, fiquei curioso, qual que foi o seu primeiro emprego de carteira assinada? Eu não faço parte desse grupo de jovens sobre o qual o evento falou hoje, Eu já passei dos 40 e na minha geração o caminho era muito mais careta, era muito mais tradicional. Então eu fiz a faculdade de jornalismo, saí da faculdade de jornalismo, fui ser trainee na Folha de São Paulo e assim que terminou o trainee eu já fui contratado e foi o meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu fiquei 3 anos na Folha de São Paulo, meu primeiro emprego como jornalista depois de formado. Tradicional, que é um pouco diferente do que os jovens enfrentam hoje em dia com um mercado que está em transformação, que foi o grande assunto do dia aqui no evento. Legal, como foi a experiência? Foi um estágio? Foi um programa de trainee, era um treinamento de 3 meses, a gente ficava na redação, aprendia como é que era o trabalho na prática do jornalista, depois de ter passado na faculdade. Desse treinamento a gente acabava sendo escolhido para alguma editoria e começava a trabalhar. Eu fiquei depois 2 meses em esportes, não era muito a minha praia, e eu acabei indo para um caderno cultural que se chamava Caderno Mais, e que nem existe mais. Baita experiência, que legal. A minha primeira experiência profissional, acho que eu nunca contei isso pra vocês, mas foi durante a faculdade. Eu trabalhei com telemarketing. Eu era de suporte técnico da Vivo. Eu lembro que eu entrava às 5 da tarde e saía meia-noite de lá, todos os dias pensando, não dá mais, esse é o último dia. Mas eu consegui, eu fiquei lá um tempo durante a faculdade, depois eu comecei a fazer estágio já na área. Eu trabalhei na Level Up Games, que é uma empresa, não sei se vocês já jogaram Ragnarok na Lan House, não sei se vocês são dessa época, se vocês têm essa idade, mas eu tava lá fazendo conteúdo para a comunidade ainda existente do Ragnarok. Também tem outros jogos, The Perfect World, tem Combat Arms. Enfim, para você que não entende de jogo, eu tô falando árabe, Inclusive, a gente tá falando aqui da nossa realidade e num evento que foi muito voltado para o mercado de trabalho no mundo, hoje teve um outro lado, porque era um evento formado por especialistas, pesquisadores, acadêmicos, pessoal da economia, pessoal todo bem mais velho. E hoje teve uma jovem que estava lá para dar um testemunho sobre como é ser parte desse grupo que está tendo dificuldade de entrar no mercado de trabalho. O nome dela é Jude Al-Tagafi, ela é mestranda na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e ela foi chamada lá no palco para contar um pouco dessa história de como é ser uma jovem tentando entrar no mercado de trabalho nessa época que está tudo tão diferente. E foi curioso porque foi um testemunho de uma pessoa que está vivendo uma perspectiva diferente em relação ao trabalho. Uma perspectiva de acordo com o que ela explicou, os jovens, essa geração dela hoje em dia, não tem mais essa mesma perspectiva que a gente falou, na minha, no caso, tradicional. Os jovens têm um olhar diferente para o trabalho, porque eles não pensam mais necessariamente em se formar numa faculdade, conseguir um emprego, fazer uma carreira dentro daquela mesma empresa e ficar anos fazendo a mesma coisa. Existe uma inquietude muito grande, existe uma falta de limites no sentido de área de trabalho e mesmo de fronteira. As pessoas pensam em ser trabalhadores para um mercado global, pensam em trabalhar para empresas diferentes, não querem fazer uma coisa só, não querem ficar no emprego só, querem ter sempre
opções diferentes. Então ela apresentou essa visão de quem é desse grupo, que pensa trabalho de forma diferente. Isso pode levar a alguns desentendimentos com as gerações mais velhas. A gente ouve muito falar dessa crise de forma de interpretar o trabalho diferente, mas é interessante saber o lado de quem está nessa geração procurando trabalho numa situação em que o trabalho está se tornando mais precário, está se tornando mais informal, está se tornando mais diversificado, está se tornando diferente do que se conhecia até então. E essa geração está entrando nesse mercado pensando de forma diferente também. Mas global, né? Eu acho que abre um leque de possibilidades. Mesmo no meu começo da formação, eu já achava meio difícil imaginar que você poderia trabalhar numa empresa em outro país, com um colega de outro país, ganhando uma moeda diferente da sua. E isso é cada vez mais comum e é isso que muitos dos jovens estão procurando. Os jovens já pensam em empregos globais, não necessariamente em trabalhar naquela carreira que ele vai conseguir um emprego da indústria e ficar ali a vida inteira. É uma visão bem diferente. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem a nossa sorte de sair da faculdade, já conseguir um estágio legal ou começar a trabalhar com telemarketing, tá? Talvez isso não seja o sonho de todo mundo que esteja estudando na faculdade, mas os desafios enfrentados pelos jovens existem e ingressar no mercado de trabalho pode ser bem desafiador, e esses desafios eles são divididos em 3 grandes áreas, segundo foi falado nesse evento. Temos a falta de oportunidades. Os mercados de trabalho eles oferecem poucas vagas para os jovens devido à baixa criação de empregos e também a preferência das empresas por profissionais que já possuem anos na área ou já possuem expertises mais especializadas. E além disso, muitas economias emergentes não conseguem gerar postos de trabalho suficientes para absorver a população jovem que cresce. Também tem a educação inadequada. É relatado que muitos jovens deixam a escola sem as habilidades técnicas e comportamentais que acabam sendo exigidas pelas empresas, pelo mercado de trabalho no geral. Mesmo aqueles que completam o ensino médio ou superior, eles muitas vezes não têm formação prática suficiente para atender a demanda dessas empresas. E, por último, é citado as barreiras sociais e regulatórias, normas sociais, altos custos de contratação, falta de redes de contato e a rigidez de certas legislações trabalhistas acabam dificultando o acesso dos jovens a empregos formais. Em alguns países, inclusive, restrições culturais limitam a participação das mulheres no mercado de trabalho, o que agrava ainda mais essa exclusão dos jovens. Sobre esse assunto, Alan, eu fiz uma entrevista muito interessante com uma das panelistas, chamada Bettina Schaller. Ela é presidente de uma instituição chamada World Employment Confederation, e ela representa instituições que fazem um trabalho importantíssimo de mediar a relação entre o jovem que está procurando uma primeira oportunidade e empresas que têm vagas e que procuram trabalhadores e que podem receber trabalhadores jovens com pouca experiência. E o que ela contou é que o grande desafio é um desafio histórico, é aquela história do cara que é estudante ou da pessoa que é jovem, que procura emprego e que quando vai ver a vaga de emprego está lá pedindo experiência e o jovem não tem experiência. Então, como você consegue a primeira experiência se toda vaga de emprego exige experiência? É o paradoxo. É o grande paradoxo. E ela contou que esse ainda é um desafio, mas que a instituição que ela representa trabalha com outras, não são empresas, são organizações que se preocupam em fazer esse meio de campo entre o jovem e a empresa, levando o jovem para a empresa e mostrando, olha, ele tem habilidades, ele tem capacidade, ele tem o potencial de se tornar um bom funcionário, mesmo que ele ainda não tenha experiência. Esse ainda é um desafio muito grande, como você falou, mas existem instituições que estão trabalhando para mudar isso. E a Bettina levantou também uma outra barreira que é curiosa e que tem tudo a ver com o que a gente falava mais cedo. O jovem, segundo a Jute falou, como a gente estava comentando mais cedo, tem uma visão diferente do mercado de trabalho, tem uma visão diferente sobre o que é trabalhar e se relacionar com a empresa em que trabalha. Mas as empresas, o mercado de trabalho, continua com uma visão tradicional. Então existe um contraste entre o que o jovem espera do mercado de trabalho e o que o mercado de trabalho espera do jovem. E isso cria uma barreira que dificulta essa entrada, dificulta esse começo do trabalho. E em vez de a gente cair numa coisa que vira meme, né, dos mais velhos reclamando dos mais novos, que acontece muito, a gente vê muito na internet hoje em dia, o que tem que fazer é pensar que o mundo do trabalho de fato está mudando. Então tem que haver um consenso aí entre esses dois lados. O mercado do trabalho tradicional precisa estar aberto para essa visão do jovem que tem uma percepção diferente de como é trabalhar, e o jovem tem que entender que o mercado de trabalho tem exigências e que ele vai ter que se adaptar também. Não precisa ser nenhum nem outro vencer, mas precisa ter uma conversa aí entre os dois lados para poder chegar no meio termo em que os jovens sejam aceitos e se incorporem ao mercado de trabalho e que o mercado de trabalho acabe se transformando nesse processo também. E vai ser assim
no caminho como um todo para levar uma mudança geral, né? A gente está, como a gente falou, num evento global de mercado de trabalho, e é essa uma perspectiva sobre o mercado de trabalho global, pensando na entrada dos jovens. Se eu não me engano, não foi só ela que comentou sobre isso. Em outros painéis foi comentado do papel do setor privado. Além dos governos, é esperado que o setor privado tenha um papel mais ativo em participar desses programas de capacitação, né, criação de estágios e também aprendizagem no local de trabalho. Deve ser esperado que os jovens, que estão ingressando no mercado de trabalho desenvolvam habilidades, que não só seja esperado que eles já cheguem com habilidades, com idiomas fluentes. Aquele meme básico do LinkedIn, que é de vaga júnior, que pede 3 anos de experiência, inglês fluente, ferramentas avançadas, né? Tem um outro ponto interessante, Alan, antes da gente terminar, que na conversa com a Bettina Schaller, ela falou que todo mundo fica se preocupando e falando sobre a relação do jovem com o mercado de trabalho. Mas ela lembrou que o mundo passou por uma pandemia que mudou a relação de todas as pessoas com o mercado de trabalho. E que muito do que as pessoas colocam no ombro dos jovens de pensar o trabalho de forma diferente, não é só o jovem, é muita gente do mundo todo, mesmo pessoas mais experientes, passaram a pensar a relação com o trabalho de forma diferente desde a pandemia. Na hora que você fica em casa 2 anos trabalhando como home office, na hora que você vê que o mercado de trabalho se desestrutura no meio de uma pandemia, muita gente começou a repensar a relação com o trabalho. Então, o jovem está mudando o mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho também está se transformando por conta de questões globais, como a pandemia, que faz com que o mundo todo repense como lidar com a questão do trabalho. Bom, acho que o resumo da ópera, a solução para esse problema, segundo a maioria dos palestrantes, é que é necessária essa colaboração entre o setor público e privado para acelerar o processo de inclusão dos jovens. Para você acha que essa solução é um pouco utópica? Você é otimista em relação a isso? Pessimista? Eu acho que esse é o único caminho possível. E acho que é curioso porque também tem que se cobrar do próprio jovem, né? As pessoas precisam ir atrás, as pessoas precisam estar dispostas a trabalhar. Claro, não é trabalhar de qualquer jeito, nem trabalhar de qualquer situação. A gente precisa que tenha regras e que as pessoas tenham dignidade no trabalho, mas é preciso que todos os lados trabalhem juntos, para usar a palavra da vez, para poder fazer com que o mercado funcione de fato, porque senão vai ficar um lado sempre culpando o outro e brigando e todo mundo tendo problema. As empresas com dificuldade em preencher vagas, reclamando das pessoas que entram para trabalhar, e os jovens e as pessoas que procuram emprego enfrentando dificuldade para conseguir essas vagas e conseguir entrar no mercado. Eu não estou no mercado de trabalho há tanto tempo quanto outros colegas da Bloomberg Linha, mas eu sinto que é muito forte essa rixa entre gerações no mercado de trabalho, né? A geração Z sendo chamada de mimizenta, de preguiçosa. Quando você ingressou no mercado de trabalho, tinha essa disputa também, essa comparação com a sua geração? Acho que não, porque quando eu entrei no mercado de trabalho, no começo desse milênio, existia uma cobrança muito grande. Era uma época em que era normal ouvir grito no ambiente de trabalho, era uma época que era normal ouvir cobrança dura, era uma época que não era estranho ver um colega chorando, e as pessoas aceitavam porque essa era a realidade do mercado de trabalho na época. A realidade do mercado de trabalho na época é que as pessoas exigiam que entrava no mercado de trabalho, entregava, aceitava, baixava a cabeça. Isso não era bom, não era bom. Eu acho que a mudança é positiva, é melhor que não seja assim, e acho que a minha geração que passou por isso tem que entender que não precisa se vingar das gerações mais novas fazendo igual o que sofreu. Ter um ambiente com dignidade vai ser melhor para todo mundo. Então essa reação é mais de não aceitar assédio moral no trabalho, então legal. Bom, e outra coisa que foi citado lá foram algumas iniciativas ao redor do mundo que já foram implementadas e que podem ser vistas como exemplos para melhorar essa empregabilidade dos jovens. Aí foi citado o México, teve o projeto México Youth Labor Market Inclusion, que combinou orientação profissional com incentivos para o primeiro emprego formal, o que reduziu a informalidade entre os jovens trabalhadores. Na Quênia teve o Kenya Youth Employment and Opportunities Project, que investiu em capacitação e suporte ao empreendedorismo, ajudando jovens a desenvolver seus próprios negócios e também acessar o mercado de trabalho formal, e também na Arábia Saudita. É claro que eles não iam deixar de citar projetos feitos aqui, né? O que foi feito aqui foram reformas no ensino técnico e na legislação trabalhista, que aumentaram significativamente a participação feminina no mercado de trabalho, dobrando aí o número de mulheres empregadas em menos de uma década. O que é interessante, porque a gente tinha comentado hoje cedo
Eu pelo menos esperava ver menos mulheres ali rondando e participando dessas discussões. É parte do estereótipo da Arábia Saudita, né? Fala-se muito sobre isso. Até recentemente as mulheres tinham que usar véu e se cobrir completamente, e a gente tem visto que realmente as coisas parecem estar mudando. A gente vê uma presença muito grande de mulheres, a gente vê mulheres sem véu, a gente vê mulheres dirigindo. Então demorou muito para chegar a mudança, mas parece que as coisas lentamente estão... Mulheres painelistas, inclusive, né? Exatamente. Mas Alan, você não vai se despedir contando para as pessoas que você comeu carne de camelo ontem? Ontem o Daniel levou a gente num restaurante bem tradicional aqui, né? Que você entra, você senta no chão de tapete, eles servem a comida toda no chão. Eu esqueci o nome do lugar, sabe? Najd Village. Najd Village. O Daniel pediu um prato que simplesmente era carne de camelo. Aí eu, né... achei louvável a coragem dele e pedi a mesma coisa. E gostou? Cara, eu tenho a mesma opinião que você. Parece muito carne de boi. Se dissessem que era carne de boi, a gente acreditava. Não falaria a diferença. Mas é estranho você pensar que tá comendo um camelo. O que você achou? Eu gostei, eu gosto da experiência diferente em gastronomia, e isso a gente nunca vai conseguir no Brasil. Foi uma experiência interessante, já que eles têm tantos camelos aqui. Se você tem a oportunidade de experimentar, eu acho que valeu a pena. Sim, total. Desculpa aí aos fãs de camelo, aos vegetarianos, aos veganos. Foi só uma curiosidade pra vocês. E bom, essa foi a discussão do último dia do evento aqui na Arábia Saudita. Para encerrar, vou ler aqui alguns comentários. O Felipe Sério Rodrigues disse assim: episódio muito interessante, falou sobre algumas questões que nunca tinha pensado, como a inclusão do uso de IA para pessoas mais velhas. E ele disse que a música que estava tocando antes era God's Menu do Stray Kids. Não conheço, mas obrigado pelo comentário. E sobre o episódio que falamos sobre a DeepSeek, teve alguns comentários. O Caio Queiroz disse: curiosidade, todos os impérios da história duraram no máximo 150 anos. Os Estados Unidos atual tá chegando próximo dos 150. Você sabia disso? Que os impérios duraram 150 anos? Será que dá pra confiar nesse dado? Fonte Caio Queiroz aqui. Nome de Campos diz: acredito que vamos continuar observando movimentos da China em questão à tecnologia. Vamos continuar observando a ascensão dela enquanto potência em diversos setores. E se tratando de inteligência artificial, temos de ficar atentos e fortes, independente de onde vem. As formas de datatização são as premissas contemporâneas para controle, segurança, capital. E antes tocou Charles XX. Muito bom esse contraste entre, né, comentários sobre o tema e do nada vem a música que estava tocando antes. Eu adoro esse podcast. E, bom, Luiz Ferreira diz assim: obrigado, primos Alan e Nayara. Vocês fazem meus dias no trabalho mais felizes e informativos. E quem diria que o ChatGPT seria o primeiro a perder o emprego por causa de uma IA. Big beijos. Olha, agora você tem mais um primo Daniel, que, né, espero que participe mais aqui com vocês. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez. Até o próximo episódio. Vou voltar pro Brasil logo menos. Em terras brasileiras nós conversamos mais uma vez. E até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salam aleikum.